Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Boa tarde, estamos no ar com o programa Falando com. Hoje a nossa convidada é Alexandra Correia, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação da Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e coordenadora do Europe Direct do Alentejo Central e Litoral. Desde já quero agradecer a Alexandra por ter aceitado o nosso convite. Alexandra, hoje vamos falar um pouco das eleições europeias que estão quase aí. Portanto, de 6 a 9 de junho deste ano, cerca de 373 milhões de europeus serão chamados às urnas para eleger os 720 deputados do próximo Parlamento Europeu. A primeira questão é, em Portugal, as eleições europeias vão realizar-se no dia 9 de junho, uma data controversa, visto que dia 10 é feriado nacional e muitas das pessoas aproveitam estes dias para umas miniférias, o chamado fim de semana prolongado. Esta data pode prejudicar a ida às urnas? Muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto imenso estar aqui convosco hoje. O Estado português tentou evitar que as eleições ocorressem no dia 9 de junho. Ainda tentámos que não fosse nessa data, precisamente pelos motivos que apresentou, porque é uma data que está colada a um feriado e é um mês em que as pessoas aproveitam para tirar férias. E se pensarmos no 13 de junho em Lisboa, que é onde vivem a maior parte dos portugueses, ainda mais grave se torna. Portanto, se houve esse cuidado de tentar alterar, é porque acreditamos que, e eu partilho dessa ideia, de que não é de todo benéfico para nós que a data das eleições seja o 9 de junho. No entanto, as decisões na União Europeia são tomadas por maioria, não é? Aquelas datas eram as indicadas para a maior parte dos países da União Europeia e assim foi decidido. Agora cabe-nos a nós tentar alertar e fazer ver às pessoas da importância que é votar para as eleições europeias. As eleições europeias que há décadas que são marcadas por baixas taxas de participação. Em 2019 o número situou-se em 50,66%, a primeira vez que ultrapassou o limiar de 50% desde 1994. Na sua opinião, qual a razão para isto acontecer? Eu penso que no caso português, sendo um país em que temos uma das mais altas taxas de adesão à União Europeia, portanto a maior parte dos portugueses são a favor da União Europeia e nessa perspectiva estamos bem. No entanto, eu penso que não conhecem bem as implicações que tem o seu voto para o Parlamento Europeu. Por outro lado, também não têm... ou consideram um dado adquirido, ou consideram que não é importante porque as coisas acontecem na mesma e não percebem o impacto que tem diretamente as suas opções depois no seu dia-a-dia e isso leva a que as pessoas se afastem um pouco das eleições. Eu penso que também, se calhar, da nossa parte, que temos o objetivo de informar e divulgar a informação e tentamos fazê-lo, estamos aqui a tentar fazê-lo de diversas formas para chegar a diferentes públicos, se calhar ainda não encontramos a melhor maneira de chegar a todos, de forma a conseguir fazer acreditar que de facto é importante, mas continua a acontecer e este ano estamos outra vez com receio de que a abstenção seja alta, mas vamos tentar de todas as formas informar as pessoas e fazê-las ver o quão importante é votar. E que impacto é que tem o Parlamento Europeu no cotidiano das pessoas? Também acho que há as pessoas veem um certo afastamento, veem o Parlamento algo afastado, não é? E por vezes não sabem qual o impacto que o Parlamento pode trazer para as nossas vidas. Eu em relação à pergunta anterior, ainda gostava de acrescentar que há um certo afastamento das pessoas em relação à política no geral. Né? Portanto, nós agora tivemos umas eleições, até aumentou e ficámos todos contentes que tivesse aumentado o número de votantes e baixado a abstenção, mas nos últimos anos tem vindo a decrescer em vários níveis, ou seja, a abstenção tem vindo a aumentar e o afastamento e o descrédito em relação à política tem vindo a crescer. No entanto, é o sistema que temos, é este sistema democrático e até agora é o melhor que nós conhecemos, com todas as suas imperfeições.
E é importante que, se temos a oportunidade de o nosso voto, que tem uma implicação direta na escolha daqueles que nos vão representar e que vão tomar decisões que são importantes para a nossa vida, é importante votarmos, obviamente. Eu acho que para mim não é só um direito, é também um dever, porque toca à questão da responsabilidade de contribuirmos para as decisões que são tomadas para a gestão da coisa pública, não é? Nós temos na Europa este sistema que é o único, que funciona e consegue unir 27 países, e temos um Parlamento multicultural e que tem a representação de todos estes cidadãos destes 27 países, como disse no início, que são uns quantos milhares, milhões a que votam. A importância de votar passa pelo que nós votamos para o Parlamento. O Parlamento vai tomar decisões, vai ter um papel muito importante na tomada de decisões, na aprovação de leis e diretivas que depois vão influenciar a nossa vida. Porque, normalmente, quando votamos e como as decisões são tomadas, eu vou explicar assim de uma forma muito breve como é que isto acontece. O Parlamento depois está formado, não é? Há também nós temos 3 instituições, que é o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, que é formado pelos 27 Estados-membros, os representantes dos 27 Estados-membros, e temos a Comissão Europeia, que no fundo é o braço executivo da União Europeia. A Comissão Europeia, o presidente é indicado pelo Conselho Europeu, que é representado por todos os Estados-membros, e depois tem que ser votado no Parlamento Europeu. Portanto, há aqui uma partilha entre as 3 instituições destas eleições e da designação destes cargos. Em relação às leis e às iniciativas, elas são tomadas pela Comissão Europeia, portanto, ela toma a iniciativa de propor determinada lei, que depois é analisada, o Parlamento analisa, pode sugerir alterar, pode rejeitar ou pode aprovar. E depois, no final, o Conselho Europeu, que é onde estão os representantes dos Estados-membros, tem que aprovar. E depois vai para a prática. Quando é aprovada pelos 27, ela tem que ser implementada nos 27 países. Normalmente, depois, às vezes, nós falamos, já ouviram com certeza falar em diretivas europeias, não é? É definida e depois há um prazo para que cada Estado-membro tem um prazo para aplicar no seu país, ou seja, tem que a integrar na sua própria lei e tem que a aplicar no país. Durante normalmente pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, para a implementar. Ou seja, as decisões que são tomadas vão nos influenciar diretamente, não é? A Comissão Europeia, além de ter esta iniciativa de criar leis, não é? De tomar e propor leis, também tem um papel muito importante na execução. Ela tem que garantir que a lei europeia é aplicada em todos os países da melhor forma. E, por outro lado, também gera o orçamento europeu. Portanto, tem esta parte, por isso é que dizemos que é o braço executivo da União Europeia. Ou seja, é muito importante, nós quando estamos a votar para o Parlamento Europeu, estamos a contribuir para a definição do trabalho que estes eurodeputados vão fazer na análise das propostas da Comissão. Portanto, eles vão alterar, vão analisar, vão aprovar ou não, para que depois passe para o terreno. Portanto, é um papel muito importante e acho que temos mesmo que votar. Portanto, o impacto é enorme. De recordar que estamos no ar com o programa Falando Com. Hoje a nossa convidada é Alexandra Correia, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação da Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e coordenadora do Europe Direct do Alentejo Central e Litoral. Hoje temos aqui o tema das eleições europeias. A Alexandra, que há pouco estava a dizer que é importante votar. Quais as principais conquistas deste mandato da Comissão Europeia que termina agora, Alexandra? Ora, eu penso que houve aqui um conjunto de conquistas que algumas delas se prendem com as próprias prioridades que esta Comissão definiu, não é? Houve conquistas ao nível, por exemplo, da forma como foi tratada a reação à pandemia. Portanto, quando foi a questão da pandemia, como se venceu e ultrapassou a questão da pandemia, quer ao nível da proteção dos cidadãos,
dos meios de subsistência dos cidadãos e da economia da Europa, assim como depois também com medidas para impulsionar a recuperação da Europa. Portanto, houve aqui um trabalho conjunto da parte da Comissão Europeia, depois, claro, com o apoio de todos os Estados-membros, para combater e para conseguirmos ultrapassar esta situação que foi muito crítica. Houve também conquistas ao nível de tornar a Europa mais forte em termos mundiais, portanto, houve aqui alguns ganhos na afirmação da Europa no contexto mundial. Penso que também houve uma resposta firme da União Europeia à questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, portanto houve uma posição conjunta, há um conjunto de medidas que têm sido tomadas que no fundo manifestam que nós estamos do lado da Ucrânia, que queremos ajudar a Ucrânia e que estamos a reforçar também, está-nos a obrigar a reforçar coletivamente a resiliência, a segurança e a questão da defesa da Europa, porque durante muitos anos ligámos muito pouco à questão da defesa da Europa e neste momento, não sei se felizmente ou se infelizmente, mas acho que se calhar é infelizmente, mas estamos a ter outro olhar e a aplicar a tomar mais atenção a essa questão e o quão importante é estarmos juntos, porque sozinhos seria muito problemático. Houve também um conjunto de soluções da União Europeia em relação à crise energética, portanto, que foi disputada por todas estas situações e que tem sido possível tomar decisões conjuntas para ultrapassar esta situação, e nomeadamente, por exemplo, a questão da dependência da União Soviética, da Rússia, digamos assim, em termos de algumas energias. Por outro lado, também se fortaleceu durante este mandato a questão do apoio o suporte que é dado pela União Europeia quando ocorre um desastre. Nós temos e assistimos ao longo dos últimos anos a desastres. Eu aqui estou a falar da questão dos incêndios, das cheias, dos tremores de terra, em que a União Europeia em conjunto consegue ter a capacidade de ajudar os Estados-membros a ultrapassarem estas situações quando elas acontecem. Isso aconteceu, por exemplo, com os tremores de terra na Albânia, na Croácia, na Turquia, com os incêndios em Portugal e na Grécia, entre outros exemplos. E, por outro lado, como eu estava a dizer no início, manteve o rumo das prioridades que foram definidas no início do mandato, que eram a questão do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, são 1001 iniciativas que foram tomadas no sentido de desenvolver e aprofundar uma estratégia de crescimento que proteja o clima. Né? Nós temos nesta situação em termos globais e a União Europeia tem dado muitos passos em vários níveis, ao nível industrial, ao nível da energia, ao nível da agricultura, em várias áreas, na medida de transformar a Europa e torná-la muito mais amiga do clima e conseguir ultrapassar, não é ultrapassar, mas conseguir combater ou proteger-se também, de certa forma, desta situação. Por outro lado, também tem o investimento de uma das prioridades que foi definida, que foi o reforço da liderança digital da Europa. Portanto, tem havido uma aposta muito grande nesta área, em duas vertentes. Por um lado, capacitar os cidadãos e as empresas para que estejam mais capazes de lidar com estas transformações ao nível digital e também ao nível da competitividade da indústria da Europa em geral, dar passos nesta área. Por outro lado, também uma das prioridades era a questão da Europa, da economia ser para as pessoas, não só para... Quando pensamos numa empresa, pensamos em lucros, em dinheiro, mas temos que pensar numa economia forte, mas que tenha em conta que as pessoas têm mais qualidade de vida e que possam ter mais condições. É evidente, tem havido muito investimento nisto, mas as crises que ocorreram nos últimos anos têm sido sempre aqui também um entrave a mais desenvolvimento, mas há algum trabalho feito nesta área. Temos também, então, a questão que também é muito crítica, que também foi muito falada nestes últimos anos, que é a questão das migrações, não é? E os problemas, e a Europa está constantemente a receber imigrantes, e de uma forma não tem sido fácil, mas tem sido dado passos, e ultimamente foram dados mais alguns passos no sentido de haver uma abordagem europeia em relação a esta situação, que não existia, era cada um por si, um pouco. Portanto, tornou-se esta abordagem mais europeia nesta matéria, quer da migração, quer na questão do asilo,
claro, baseada na solidariedade e no respeito pelos direitos humanos. E acho que estão a ser, neste momento, algumas decisões foram tomadas e no sentido de conseguirmos, em conjunto, lidar melhor com esta situação. Depois temos a questão também de reforçar a democracia e o Estado de Direito. Aqui também foram feitas foram tomadas um conjunto de iniciativas, foram produzidas leis, foram produzidos planos de ação, um conjunto de iniciativas que vão no sentido, por um lado, por exemplo, no combate à desinformação, combate também à interferência estrangeira na nossa vida interna, combate à corrupção. Portanto, nesta área também houve um conjunto de iniciativas, e também o facto de no fundo, um pacote, digamos assim, eu acho que houve aqui um pacote muito forte de defesa da democracia, que mesmo, assim, isto é um bocadinho, como é que eu ia dizer, eu considero que houve iniciativas muito positivas no sentido de reforçarmos a democracia, porque todos sabemos que ela não é um dado adquirido, temos que a alimentar e temos que a desenvolver, mas não quer dizer que ainda não haja muito por fazer. Ainda há, e nós vamos observando o que vai acontecendo em toda a Europa, não é só em Portugal, e há necessidade de continuarmos a trabalhar nesta área, para mantermos os valores democráticos. No entanto, por exemplo, a Europa há um pacote de defesa da democracia, há um relatório anual sobre o Estado de Direito para cada país, e depois são feitas recomendações para cada país, e o que tem acontecido por exemplo, essas recomendações, 65% dessas recomendações são de facto implementadas. Também foi criado recentemente um mecanismo de condicionalidade e de processos por infração. No fundo, é tentarmos ver quem não cumpre, como é que depois podemos penalizar, entre aspas, ou fazer com que passe a cumprir, porque a democracia é um dos valores comuns e fundamentais da União Europeia. Portanto, nenhum país entra na União Europeia se não tiver uma democracia consolidada. Portanto, se depois de entrar, tem que a manter. E aqui toda a União tem que trabalhar nesse sentido. Portanto, estes são as principais conquistas. Houve também, durante este mandato, a Conferência sobre o Futuro da Europa, que foi uma conferência que envolveu cidadãos de todos os países, todos os níveis etários, de todas as áreas sociais, que tiveram a oportunidade de ser ouvidos, dizer o que é que queriam para o futuro, e todas essas manifestações, contribuições foram trabalhadas, e algumas estão, de facto, a ser implementadas, e acho que vão fazer parte dos próximos programas. E agora, Alexandra, falou aí de algumas conquistas, de algumas principais conquistas, mas também referiu que ainda falta muita coisa. E agora, o que é que falta? Algumas das coisas que faltam? Eu não conheço os programas que vão surgir. Agora estamos a iniciar a campanha eleitoral. O nosso objetivo é informar, né, sobre o que é a União Europeia, e o que eu posso defender são os princípios e os valores que estão na base da sua criação, e que qualquer um que ganhe as eleições, deve defendê-las e tem que trabalhar nesse sentido. Mas as prioridades que foram definidas neste mandato, algumas delas eu penso que têm que continuar a ser prioridades. Portanto, a questão do Pacto Ecológico Europeu, a questão da digitalização, a questão da democracia, como agora acabei de dizer, a questão da nossa afirmação em relação ao resto do mundo e a nossa coesão e afirmação, são questões que eu acho que têm que continuar a ser aprofundadas, encontrar, se calhar, novas formas de as trabalhar e de as desenvolver, mas têm que ser trabalhadas. Há outra questão, a parte social, e a questão que nós debatemos muito e que as pessoas falam muito, e com razão, a questão dos desequilíbrios, não é? A questão de trabalhar mais para a coesão, trabalhar mais para a igualdade, trabalhar mais para que as condições de vida e as oportunidades sejam o mais iguais. Nós temos que ter ideais e princípios para seguir, mas nunca estamos lá, não é? Estamos sempre tendencialmente a dirigir-nos a eles, e a vida é mesmo assim, não é? Mas temos que conseguir mais nesse sentido também, né? Acho que na área social ainda há muito, muito trabalho que deve ser
aprofundado. Vamos ver. Para votar é necessário, não é? As pessoas também perceberem quem são os presidentes para os cargos europeus, e aqui gostaria que a Alexandra nos explicasse um pouco como é que são escolhidos esses presidentes. Os eurodeputados. Não, assim, em cada país existem vários partidos, não é? Cada partido escolhe os seus candidatos, não é? E põe uma lista por ordem, não é? de eleição. Nós vamos votar para esses, vamos selecionar os eurodeputados portugueses que irão para o Parlamento Europeu. Mas quando estamos a votar, estamos a escolher não só aqueles eurodeputados que conhecemos, porque estão na lista daquele partido, mas também aquele partido vai se integrar noutro partido, num partido europeu, digamos assim, que corresponda aos seus princípios, não é? Temos os partidos mais de direita, os mais de esquerda, os mais ecologistas, a extrema-direita, a extrema-esquerda. Portanto, no Parlamento Europeu existe um pouco de todos eles. E quando votamos devemos ter em conta isso, não é? Normalmente acho que devemos olhar para todos esses fatores e, claro, com o programa que cada um apresenta em termos globais. Devemos olhar não só para o que aquele partido que está em determinado partido europeu, defende para a Europa, e o que é que aqueles eurodeputados podem contribuir para o desenvolvimento e aprofundamento da União Europeia. E o que é que acontece depois das eleições? Depois das eleições, os eurodeputados tomam posse, não é? Tomam posse no Parlamento Europeu. Eles vão estar associados a determinado partido na União Europeia, que é aquele que se aproximam mais. Eles são oito grupos que estão representados no Parlamento Europeu. E depois começam os seus trabalhos, não é? Tem que eleger o seu presidente, o presidente do Parlamento Europeu, e depois iniciam o trabalho que têm que desenvolver. Depois têm comissões de trabalho, têm temas, eles organizam-se depois por essas temáticas, e é um pouco à semelhança do que acontece no nosso Parlamento, mas numa dimensão maior, não é? Portanto, eu ia lhe perguntar precisamente que trabalho tem um eurodeputado, porque as pessoas não têm muito, quer dizer, a maioria não se apercebe muito do trabalho que tem um eurodeputado. Não, os eurodeputados, se quiserem, podem trabalhar muito. Eles depois integram-se em diferentes comissões, pode ser do clima, pode ser da área social, da economia, há imensos temas que é preciso trabalhar, desenvolvem trabalho e ouvem as organizações todas que queiram ser ouvidas no Parlamento Europeu, e eles próprios devem ser proativos nisso, para ouvir o terreno, não é? O que é que têm a dizer sobre aquela matéria. Têm sessões, eles fazem normalmente 12 sessões por ano em Estrasburgo e 6 sessões plenárias em Bruxelas, e no trabalho que fazem nas comissões e nesses grupos de trabalho é diário. Não é? É diário. E eles depois também têm uma relação direta com muitos. Os nossos eurodeputados também vêm a Portugal, também tentam ouvir ou escutar, não é? As várias organizações em Portugal. Depois têm que analisar as propostas que vêm da Comissão Europeia, têm que as analisar, têm que as votar, aquilo vai por vários níveis, não é? A primeira, ela vem analisar, depois é votada num grupo, depois vai votar num grupo mais alargado, depois é no plenário até passar, não é? Pode ser alterada, pode ser chumbada ou pode passar. E tudo isto leva um trabalho antes de chegar à lei que irá ser implementada, não é? Portanto, e os eurodeputados fazem isso, um pouco como fazem cá. E ter um português num cargo europeu é sempre importante, seja em que partido for. Exatamente, os eurodeputados é importante que, seja qual for o partido, que sejam ativos, não é? Que sejam ativos, trabalhadores, que se envolvam, que conheçam as pastas, não é? Que estejam por dentro de todas aquelas matérias que são ali trabalhadas. E nós depois também temos a União Europeia, a Comissão Europeia também é constituída por 27 comissários, um de cada país, mas cada comissário tem uma pasta diferente. Por exemplo, nós neste momento temos a nossa comissária Elisa Ferreira, né? Que tem uma pasta, mas
Todos eles depois ela trabalha para aquela pasta para todos os países, mas também é portuguesa, né? Portanto, há aqui estas duas facetas que é muito importante que este comissário também seja ativo, não é? Que seja ativo e que esteja bem que se envolva, não é? Quer cá, quer lá nas temáticas que têm que ser desenvolvidas. Depois, é muito importante e é um aspecto que este ano temos vindo a trabalhar nisso, mesmo o Europe Direct já organizámos aqui no Alentejo uma sessão sobre como é que qualquer cidadão se pode candidatar a trabalhar numa instituição europeia, porque Portugal está com uma percentagem de trabalhadores na União Europeia abaixo da média. Portanto, nós estamos a fazer um esforço para conseguir cativar as pessoas a concorrerem. Então, temos vindo a fazer sessões, o próprio Estado português também tem ajudado nisso, para esclarecer como é que qualquer um de nós pode candidatar a um trabalho numa instituição europeia, para que mais pessoas se candidatem. Nós temos vindo a fazer isso com jovens nas universidades, mas é para toda a gente, não é só para universitários nem para licenciados. Portanto, há mais oportunidades. Porque é muito importante não só ter os eleitos, mas também termos pessoas a trabalharem nas instituições, porque quanto mais pessoas tivermos a trabalhar nessas instituições, porque há muitas decisões, há muito conhecimento que passa através dessa participação. E eu acho que era muito importante nós conseguimos aumentar esse número. E já agora, calculo que os nossos ouvintes estejam a perguntar como é que isso pode acontecer, como é que eu me posso candidatar, como é que pode ser feita essa... Sim, Alexandra? Há uma instituição que é a EPSO, que é um instituto mesmo de contratação pública, digamos, para a União Europeia, que através desse site podem conseguir saber informação. Depois, cada uma das organizações, cada uma das direções gerais pode publicitar uma oferta de trabalho. É uma questão de estar atento. Também podem olhar para o jornal público, né? Mas através das DGs e dos institutos europeus, eles vão publicando. E depois é ver o que é necessário e concorrer. O que é que acontece? Muitas vezes é que para conseguir entrar numa instituição europeia tem que fazer um conjunto de testes. Há testes tipo psicotécnicos em várias áreas, depois depende para aquilo que se candidata, há entrevistas, há várias fases. E para passar estas fases todas é importante nós sabermos o que é, como é que são, o que é necessário para nos prepararmos. Porque aquilo é uma questão de preparação. Portanto, se as pessoas se prepararem, nós não somos menos que os outros, conseguimos. Não podemos ir sem preparação. Temos que saber o que é necessário e preparar. E isso, podemos obter informação, mas qualquer pessoa também que queira mais informação pode contatar qualquer um dos Europe Directs em Portugal ou na União Europeia, que somos 423, pode obter essa informação e nós ajudamos e encaminhamos para o instituto que trata disso. Portanto, o essencial é prepararem-se, que as candidaturas estão abertas. Há sempre alguma. Neste momento não lhe sei dizer quais é que estão, mas são tantas as instituições e as organizações que há sempre alguma aberta. Uhum. Em que termos Portugal beneficiou da adesão à União Europeia? Eu já tenho idade para... Já era adulta quando entramos na União Europeia, já andava na universidade e vejo bem a diferença no nosso país em relação ao que era e o que é agora. Portanto, eu acho que nós beneficiamos muito, não só porque estamos num mercado alargado, não só porque partilhamos conhecimento e temos tido a oportunidade de participar em decisões comuns para a Europa e penso que nos tornamos um Estado mais forte por estarmos na Europa. Portanto, estamos mais seguros, mais fortes, com mais conhecimento, pronto, podemos nos afirmar melhor. Por outro lado, como entramos como um país mais pobre do que a média na União Europeia, temos vindo a ter, desde 86, muitos apoios da União Europeia para várias áreas, né? Portanto, o nosso país tem recebido, todos os países contribuem para o orçamento comunitário, nós também contribuímos, mas nós somos um daqueles que recebe mais do que aquilo que dá. Portanto, o nosso saldo ainda... Se calhar, infelizmente, porque se dessemos mais do que recebemos, era sinal que estávamos muito mais ricos e que o nosso PIB per capita já era excelente e estávamos acima da média europeia.
Infelizmente não estamos e continuamos a receber mais do que aquilo que contribuímos. E eu penso que temos recebido para imensas coisas, para a educação, para as infraestruturas, para a investigação, para a economia no seu geral, para as empresas. Pronto, tem havido o investimento europeu em muitas áreas que tem ajudado a transformar o país. É evidente que ainda falta muito. Eu nunca posso dizer, eu começo a entusiasmar, parece que está tudo perfeito. Não está, eu sei que não está. Houve com certeza medidas que podiam ter sido melhor, outras que tiveram impactos não tão bons como nós desejávamos. Houve também condicionamentos, porque entramos num mercado único e um mercado concorrencial e que às vezes para as nossas empresas era difícil ter condições para concorrer. Ainda há dificuldades nessa área, mas de facto eu estou convicta que melhoramos muito e continuamos a ter a beneficiar desses apoios. Temos aqui um exemplo, agora estamos finalmente a construir um hospital regional, né? O Hospital de Évora que está a ser construído é para a região e só é possível porque há fundos comunitários a ajudar. E com esta adesão, Portugal não ficou muito dependente desses fundos? Essa é uma questão delicada, mas eu penso que nós estamos um bocadinho, não somos só nós, infelizmente, não é só Portugal, estamos todos cada vez mais dependentes do orçamento comunitário, né? Isto como nós dependemos das decisões que são tomadas em termos europeus, todos contribuímos e vamos aprofundando esta integração europeia, é natural cada vez mais se dependa do orçamento comunitário, né? E para os países que recebem mais do que dão ainda acontece mais isso. De alguma forma acontece em Portugal, acho que sim, mas está nas nossas mãos também conseguir que a maneira como aplicamos esses fundos, tentar que seja de forma a que consigamos criar as condições para depois não precisarmos deles no futuro, não é? Criar as condições de criar riqueza que nos permita desenvolver sem necessitar desses fundos. Ainda não o conseguimos completamente, acho que estamos melhores, que tem evoluído bastante, mas ainda há muito para fazer. Alexandra, o tempo voa, estamos mesmo a terminar o nosso programa, mas antes disso, gostava então que relembrasse as pessoas qual a data então para votar nestas eleições e o porquê de fazer então, esta... não esquecer, no próximo dia 9 de junho, em Portugal, iremos votar todos para as eleições europeias. É muito importante porque a maior parte das decisões que são tomadas a nível europeu tem impacto no nosso país e tem impacto na nossa vida no dia-a-dia, quer ao nível da educação, da agricultura, da economia, da saúde. Em todos os setores há um impacto grande daquilo que é decidido em termos europeus e depois aplicado em Portugal. Portanto, é muito importante votar para as eleições europeias. Informem-se, há um site das eleições europeias que tem toda a informação, podem ver como é que podem o voto antecipado, onde é que podem votar, quais são os partidos, toda a informação está disponível e qualquer dúvida, se quiserem recorrer ao Centro Europe Direct Alentejo Central Litoral, que está na Adral, são bem-vindos. Muito bem, desde já agradecer novamente a Alexandra por ter aceitado o nosso convite. Ora, para a semana, quem será o convidado do Falando Com? Já sabe, fique atento. Uma boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.